Lutamos com armas de fé. Olá, sejam bem-vindos ao canal Leitura do Evangelho. Somos um ministério que confessa a fé reformada calvinista. Nossa proposta é apresentar de forma teológica os ensinamentos das Escrituras Sagradas. Em instantes estaremos iniciando mais uma aula ao vivo. Em instantes iniciaremos. Quais são os sinais da morte na vida de um crente ou na vida de uma igreja? Aqui agora a gente começa a falar dos sinais. Deixarei para vocês alguns sinais para que você possa identificar. Será que fazemos parte, somos igual à igreja de Sardes? Será que temos aparência de vivo, mas estamos mortos? Será que tem como nós sabermos identificar quando estamos entrando nesse período de morte espiritual ou de afastamento de Deus, longe de Deus, esfriamento? Estamos servindo a Deus de qualquer jeito ou fazendo apenas por obrigação? Tem interesse no coração? Tem fidelidade no coração ou é apenas obrigação? Aqui a gente vai ver, nós iremos ver alguns sinais, tá ok? Vamos refletir sobre esses sinais. O primeiro sinal aqui que eu deixo comparando a um corpo, né, de uma pessoa viva e uma pessoa que está passando da vida para a morte, tenha na sua mente o seguinte: aqui a gente está falando de um corpo, de um ser humano, o corpo de um ser humano, no processo de vida e morte, tá? Então botei alguns sinais para você que fazem uma pessoa viva morrer. É o que estava acontecendo na igreja de Sardes e o que tem acontecido na igreja brasileira aí. Muitas das igrejas. O primeiro sinal de uma morte espiritual, que a pessoa está morrendo, é o silêncio. Olha o que Apocalipse 4:8 diz. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite
repetem sem cessar, sem cessar. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Então, ou seja, o silêncio, a falta de adoração, a falta de comunhão, esquecer do Senhor, esquecer de leitura bíblica, esquecer de ter comunhão com Deus, estar em silêncio, sem adoração a Deus, sem nada. O seu silêncio é o primeiro sinal de que a morte espiritual pode estar chegando. Não tem vontade de adorar a Deus, não tem vontade de cantar louvores a Deus, não tem vontade de ler a palavra de Deus. É o primeiro, porque nos céus os anjos cantam dia e noite e repetem sem cessar: Santo, 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 Santo é o Senhor. Então nós devemos repetir as mesmas coisas, ou seja, sermos imitadores. Nós devemos adorar o nosso Senhor o tempo todo, agradecer o tempo todo. Se não faz, é o primeiro sinal. Silêncio, o seu silêncio é o primeiro sinal da morte espiritual. No céu não há mais silêncio. Lá não existe silêncio. Aquele que está vivo não deve se cansar de glorificar a Deus, pois no céu existe adoração constante, dia e noite. Um exemplo aqui: músicas do mundo só satisfazem a nossa alma. Quando o crente para de ouvir e ler a palavra de Deus, é um sinal que a morte entrou na vida espiritual do crente. Crente que não lê a Bíblia simplesmente não está alimentando o espírito e por isso acaba deixando a morte entrar em sua vida. Então o secularismo, as coisas mundanas, fazem com que você mude de rota também, não adore a Deus. E aí você, quando se dá conta, você está morrendo espiritualmente. É o primeiro processo, começa assim. Com a secularidade, as coisas que vão entrando de fora, você vai se afastando de Deus e você acaba morrendo. E o segundo sinal da morte espiritual na vida do crente é a frieza, né? É a frieza. A pessoa fica em silêncio, doente, né? Depois se torna uma pessoa fria, né? Olha só aqui que 2 textos bíblicos dizem a respeito da frieza. Primeiro se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 11, que diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Fervor é contrário à frieza. Quem é frio não tem o fervor do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia fala que nós não podemos deixar de ter zelo, não podemos faltar de ser zelosos. Ou seja, temos que ser fervorosos na obra do Senhor. Em Mateus 6, versículo 21 também diz: pois onde estiver o teu tesouro ou seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, o crente que permitiu a morte começa a esfriar com as coisas. Esfria com as coisas do reino, com os cultos, com a escola dominical, até com os próprios irmãos. Se a sua fome por Deus tem diminuído no decorrer dos dias, meses ou anos, é sinal que ela tem aumentado em outra direção. Onde está teu tesouro aqui, lá está o teu coração, ou seja, o teu fervor. Se o teu fervor não está no Senhor, ela está em outra coisa, em coisas que não agradam. Então você está frio, está morrendo espiritualmente. Ninguém vive sem comer. Você vive sem comer? Quanto tempo você fica sem se alimentar? E se você não se alimentar, o que acontece? Você fica fraco. Você começa a ter fraqueza, delírio e vai morrer. Não é assim que o corpo humano, a ciência diz que é o processo da morte? Então ninguém vive sem comer. Então muito cuidado com o que está ali alimentando. Comer é um princípio espiritual. Você se alimenta daquilo que você valoriza. Investe e aplica o coração. O teu tesouro fala da tua fome, das tuas prioridades. Se você está se alimentando daquilo que não é das coisas de Deus, você está alimentando apenas o seu corpo físico, mas a sua alma está sendo negligenciada. E vida com Deus é vida espiritual, é alimento espiritual, não só carne, não apenas alimento da matéria, né? Então, a frieza, onde está o teu coração? Onde está o teu coração, amado irmão? Onde está o nosso coração? Nas coisas de Deus, nos interesses das coisas de Deus?
As coisas de Deus ainda mexem com você? Ou será que você está frio com as coisas de Deus, com a obra de Deus, o ministério que Deus te deu, você não quer saber mais? Deus te deu um chamado, eu não tenho mais chamado, será? Frieza. O que você tem se alimentado? Netflix, televisão, filme, jornal, futebol? Frieza. É um dos sintomas, sinais da morte e a frieza, morte espiritual. Ok? Terceiro sinal, a imobilidade. O corpo se torna imóvel, sem mobilidade. Fraqueza, frieza, né? Se torna imobilizado. A imobilidade é o terceiro sinal de uma pessoa que está morrendo espiritualmente. Tudo vira mesmice. Um sinal que alguém morreu é a ausência de movimento. Fica dura, imóvel. Passividade é sinônimo de morte. Aquilo que era prazer na sua vida virou um fardo, porque a morte entrou. Então, se você tinha prazer e agora não tem prazer mais, é sinal de morte. Se tornou um fardo as coisas de Deus na sua vida. Todos os eventos da igreja não lhe despertam entusiasmo. Faz por fazer, senta lá, canta, tá nem aí. Nada te chama mais atenção. Sinal de morte espiritual. Ficar parado nos leva à ausência de crescimento espiritual. A imobilidade sempre vem com a finalidade de paralisar o crente por completo. Ela vai parar o crente por completo, trazendo também enfraquecimento das forças morais, apatia, indiferença e estagnação. Então temos que ter muito cuidado e fazer essa autoanálise o tempo inteiro. Será que estamos morrendo espiritualmente como a igreja de Sardes? Ou estamos sendo fiéis a Deus? Ou já estamos mortos espiritualmente e não sabemos. Vivos mortos. Nem o filme que tem aí, The Walking Dead. Um monte de zumbi andando para cima e para baixo, morto. Morto. Quarto sinal, amados. O endurecimento. Primeiro a gente viu a imobilidade, sem movimento, e agora o endurecimento. Duro. Morto. O corpo do ser humano, quando morre, ele enrijece e endurece. Aí depois você tem que ir lá, quando vai botar no caixão, você tem que fazer até força, né? Para poder botar ele na posição dentro do caixão. Quando uma pessoa morre espiritualmente, os seus membros se enrijecem, se endurecem. Não muda de opinião, mesmo sabendo que está errado. Está duro. Não muda mais, coração duro. Não aceita ser confrontado ou discipulado, pois prefere o isolamento. Se isola porque está endurecido, não é mais uma pessoa que aceita repreensão, não é mais uma pessoa mutável, não muda, ela não quer mais mudança, porque ela está endurecida. É um dos sinais da morte espiritual. Não se abre com seus irmãos, especialmente com a sua liderança, é sinal de enrijecimento, dureza e, consequentemente, a morte espiritual já tornou conta da sua vida. Nesse momento de endurecimento aqui, você já tem total certeza que você está no processo de morte total, espiritualmente falando. Você já está num estado grave que você precisa mudar a sua rota. Não escuta mais ninguém, não muda a sua opinião, todo mundo está errado, você é o único que está certo, não aceita ser confrontado, bate boca com o irmão que quer te consertar ou quer te mostrar o caminho, né? Se isola para poder não debater com seu irmão. Endurecimento, cuidado, é um sinal de morte espiritual. Quinto sinal, o isolamento. O isolamento. Morreu, endureceu, o que eles fazem? Isola aquela pessoa. Hoje no coronavírus aí, você vai ver na televisão que as pessoas quando morrem, eles colocam no saco e jogam, deixa a pessoa isolada lá, né? Dentro das macas, ou dentro de um frigorífico, ou dentro de algum lugar para depois enterrar. Aqui para mim é um isolamento, é um penúltimo aqui, acho que para mim aqui é o penúltimo processo da morte, isolamento. Olha o que Gênesis 3, 9, versículo 10 diz, falando de Adão e Eva. Um segundinho para você abrir a tua Bíblia.
Gênesis capítulo 3, versículo 9 ao versículo 10, falando de Adão e Eva. Olha, e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde está Adão? Ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, tive medo, porque eu estava nu, e escondi-me. Escondi-me. Por vergonha, Adão se isolou por conta do seu pecado. Então, o isolamento, quando você se isola por conta de um pecado que você cometeu, você se esconde, se isola. Aqui agora falando espiritualmente, né? A vergonha te afasta de Deus, o pecado te afasta de Deus, o isolamento, né, por conta do teu pecado, ele isola você também da presença de Deus. O pecado produz isolamento. Mas a santidade produz comunhão. A proximidade com Deus traz comunhão, enquanto o isolamento traz isolamento. O pecado traz isolamento. Uma pessoa morta deve ser enterrada, isto é, isolada daqueles que estão vivos. Não é isso que acontece? Quando o irmão se isola, é sinal que a morte está avançando. O pecado tem a tendência de ser escondido. Quem peca quer esconder. Dependendo do grau do pecado, aí que a pessoa se isola e se esconde mesmo. Ela se isola, se esconde às escuras, como Adão, mas a verdade é clara e não pode ser escondida diante de Deus. Quando Adão pecou, ele se escondeu tentando se isolar de Deus. Por que ele fez isso? Por que Adão fez isso? Porque essa é a reação de todo crente, ou todo ser humano, quando a morte entra. Quando erramos, não queremos ser vistos, não queremos conversar, muito menos ser confrontado. Como fazemos? Quando fazemos isto, a morte avança ainda cada dia mais. O processo vai piorando. Sexto sinal, olhos fechados. O morto morre, quando morre, né, não enxerga mais, perde visão. Não enxerga, olhos fechados. Quando um crente está morrendo, ele vai perdendo a visão e o foco. Deixa de enxergar as coisas espirituais. Só fala das coisas naturais. Sua alma é totalmente vazia. Não tem mais a visão que quanto mais a vida... não tem mais a visão que quanto mais vida em Deus, mais luz, mais clareza, mais revelação. Visão nos fala de enxergar o Senhor nas circunstâncias da vida. Aqueles que estão morrendo não são naturais. Aliás, aqueles que estão morrendo são naturais. Só enxergam as circunstâncias e não Deus através das circunstâncias. Não enxergamos mais um Deus de amor benigno, mas com desconfianças. Começamos a desconfiar de Deus, se ele realmente existe, se não existe, se ele tem um propósito, se ele não tem um propósito, se ele te chamou, se ele não te chamou. Começamos a ter desconfiança no nosso Criador. A igreja, os irmãos, os pastores são sinônimos de cobrança e fardo, e isso é um sinal de morte. Quando você acha que está sendo muito cobrado, seu líder que está te cobrando, isso porque talvez ele esteja enxergando algo que você não está enxergando. Então a correção aqui é a disciplina eclesiástica. Quando você não aceita mais essa disciplina, lembrando que quando o seu pastor é bíblico, ele se submete a Deus, você deve se submeter a ele. Então, quando ele se submete a Deus, o seu líder se submete a Deus e você não obedece mais, não ouve mais, é um sinal também que você está com olhos fechados, não enxerga, não tem visão, não escuta e não enxerga, né? Que poderíamos colocar que não escuta também, né? Quando o morto, quando ele morre, ele também não escuta mais nada. Então, ele não escuta ninguém e não enxerga, não tem mais visão de reino. Sétimo sinal, a tristeza. Sinais da morte espiritual, ok? Estou vinculando a morte física de um ser humano com a morte espiritual. Sinais, nem sempre aqui eu estou colocando uma ordem correta.
tá? Não é uma ordem progressista da morte natural de um ser humano. Aqui não está na ordem aqui cronológica, tá ok? Mas o sétimo sinal da vida da morte espiritual da igreja de Sardes, da igreja e de um crente, o sétimo sinal é a tristeza. Quando um crente é contaminado pela morte espiritual, perde a alegria, perde o ânimo, perde a fé, perde o vigor, então começa a diminuir. Um dos sinais da morte na vida do crente é o cansaço da alma. Eu não aguento mais a vida que eu tenho. Eu não aguento mais ser crente, não aguento mais servir, eu detesto aquele irmão. Cansaço da alma. Cansaço físico tem relação com o corpo e a mente, mas o cansaço da alma é um sinal da morte espiritual. Então você pode ficar cansado fisicamente, trabalhou o dia inteiro, está muito cansado, mas espiritualmente, a vida com Deus, o cansaço da alma é um sinal de morte espiritual. Porque nós não podemos deixar de ter o fervor ao nosso Deus, não podemos deixar de dar honra e glória ao nosso Senhor. Sinal de morte. A tristeza, o desânimo para com tudo e a apatia são evidências que a morte está inundando a nossa alma. É sério, irmãos. Esses sinais aqui precisam ser analisados por nós. Será que estamos no início? No meio? Será que já estamos no final, num período de morte mesmo? O término da morte espiritual é o isolamento total de Deus. É o que nós chamamos de desviar do Evangelho, desviar do Senhor Jesus. Voltar a praticar as velhas obras, fazer coisas a quais o homem natural faz, viver como se não tivesse Deus. Oitavo sinal, a decomposição. Está morto, morreu, o que acontece? Enterrou, começa a decompor o corpo, né? A igreja ou discipulado começa a perder a importância. Um corpo entra em decomposição por falta de alimento. Agora falamos para a igreja, não só para o crente em particular, no singular. Falamos para a igreja, pluralidade, comunidade, igreja. Um corpo entra em decomposição por falta de alimento. Não se alimenta da palavra, da oração, da ceia do Senhor. Igreja que não congrega, igreja que não tem pregador, igreja que só faz festa, shows gospels, que tem outros interesses por trás, não tem uma pregação da palavra corretamente, não tem escola bíblica dominical, não tem comunhão, não tem vida, aconselhamento pastoral, não tem visitação dos seus líderes, não tem acompanhamento na hora de dificuldade da sua membresia. É isso aqui. É um corpo decomposto. Morreu e está se decompondo. Né? O crente em decomposição deixa as coisas e a sua vida espiritual morrer aos poucos. É um processo. Perde a liderança, perde seu ministério, perde o prazer de voltar para sua casa, perde o governo do seu lar. Sua vida espiritual muda completamente. Embora possamos estar vivos, as nossas virtudes estão corrompidas. Tem aparência de que vive, mas está morto. Ou seja, vivos as nossas virtudes estão corrompidas, apodrecidas e se decompondo. Nono sinal, o sepultamento. Mateus capítulo 25, versículo 24 e versículo 25. Aqui nós tivemos a parábola dos talentos. Olha só, parábola dos talentos. Sepultamento, enterrar. Mas chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajustas onde não espalhaste. E ajuntas onde não espalhaste. E, atemorizando, escondi na terra, ou sepultou na terra, o teu talento. Aqui tens o que é teu. Aquele servo inútil que enterrou o que era para multiplicar. Sepultou, sepultamento. Deixou de ter dons.
deixou de compartilhar dom, deixou de multiplicar a obra, de discipular outras pessoas, enterrou, paralisou seus dons, deixou de ter comunhão. Sepultamento. Sepultou aquilo que Deus deu. Tudo que Deus deu, confiou-lhe a sua mão para que você usasse em prol da comunidade ou da sua igreja, foi sepultado. Sepultamento. O sepultamento dos sonhos, dos projetos, do ministério, da igreja, da família e, por fim, do seu chamado. 1 Coríntios capítulo 15, 26 diz: a morte é inimiga de Deus, ou seja, o último inimigo a ser destruído é a morte. Um dos sinais de Deus é a vida. Quando um crente cultiva a morte em sua vida, em sua casa, no seu trabalho, ele desperta a ira de Deus, porque Deus é contra a morte. O Senhor não irá remover a morte da sua vida, a não ser que você se posicione em favor da sua vida. Vença a morte espiritual se posicionando em favor da vida, através do sangue de Jesus. Se você chegou até aqui, nesse período, que se sente morto, sepultado, está perdendo tudo, perdeu tudo, clame o sangue de Jesus. Clame pelas misericórdias de Jesus. Aquele que morre, aquele que mesmo ainda morto, no Senhor Jesus ressuscitará, terá a vida eterna. Clame o sangue do Senhor Jesus. Se você está morto espiritualmente falando, clame ao Senhor, porque Ele pode reavivar a sua fé. Ele pode te levantar da sepultura. Ele pode te reavivar, te dar uma nova vida, novos prazeres na sua obra. Ele pode renovar, te dar um ministério novamente. Pode confiar a obra na sua mão novamente. Então, ainda que você esteja morto, sepultado, morto espiritualmente, o sangue de Jesus tem poder para renová-lo, para levantá-lo, trazer você à vida novamente. E hoje o Senhor te pergunta: como anda a sua vida espiritual? Há algum sintoma de morte? Aqui a gente está chegando no final do período histórico da igreja. Eu deixo como conclusão para você alguns minutos para que você pense. Como anda a sua vida espiritual? Algum desses processos a qual eu falei, você conseguiu se identificar dentro de algum desses períodos? Ou alguns motivos? Há algum sintoma de morte na sua vida? Se você identificou, clame o sangue de Jesus. Busque o Senhor Jesus. Chore aos pés do Senhor Jesus, para que Ele ressuscite dentre os mortos, para que Ele te reaviva novamente, para que você possa se tornar um crente fiel, aprovado pelo Senhor Jesus, não reprovado como Ele faz aqui a igreja de Sardes. Parece vivo, mas está morto. Né? Forte, né, irmão? O Senhor tenha misericórdia da gente, que a gente possa ter isso em mente e analisar esses sintomas. Qualquer crente vai passar por um desses sintomas, esfriamento. Na vida de Elias, quando ele combateu lá com os profetas de Baal, ele pediu a morte. Entrou num período que queria mais viver. Correu com medo, né? Depressão. Passou por um período de morte. Com medo. Um pré-início, se não houvesse a interferência de Deus, ele poderia ter entrado numa angústia tão grande, que é a depressão, poderia ter morrido, né? Então, só um exemplo básico aqui. Nós podemos morrer espiritualmente, abandonando, deixando de ter comunhão com o Senhor, cada dia mais longe do Senhor. Vivos, homens que andam vivos, porém sem vida nenhuma com Deus. Deus olha para você e te vê apenas um homem morto, afastado da presença dele. Que a gente possa analisar. Outra coisa, nós criamos aí, você viu no início do nosso vídeo, né, um QR Code, um canal no Telegram, para que você possa mandar mensagem, entrar nesse grupo, comentar, fazer perguntas.
Nós faremos também ali aconselhamento pastoral, caso você tenha necessidade, precise de uma palavra, de um conselho, nós estaremos utilizando. Você pode também fazer perguntas aí sobre esse dever de casa. Você pode mandar perguntas para a gente também ali. Claro que nosso canal é grande, passamos aí, graças a vocês, a mais de 40 mil inscritos no canal. Então a gente vai ter que agendar para poder ter como atender todo mundo, né? Nós estamos iniciando a partir desse vídeo, esse grupo no Telegram. E aí você pode tirar, inclusive a gente pode fazer lives, caso você precise de uma ajuda pessoal. A gente faz a live aí, conversa ao vivo com você, tendo essa oportunidade de tempo para tirar todas as suas dúvidas aí, tá bom? Próxima aula que a gente vai ter, então, sobre a igreja de Filadélfia, ok? Que está no capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13 do livro do Apocalipse. Te vejo até lá. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Vamos pedir para que Deus nos abençoe? Abaixe sua fronte que a gente estaremos falando com o Senhor Todo-Poderoso, nosso Deus. Senhor Deus, louvamos o teu santo nome, agradecemos ao Senhor mais uma vez por essa aula, Senhor Deus, a qual o Senhor tem falado com nós, tem falado com o teu povo, aquele que clama pelo teu nome. Falando, Senhor Deus, da realidade das igrejas que estão aparentemente vivas, mas estão mortas. Falando para nós, muitos crentes que neste momento, até mesmo, Senhor Deus, de pandemia, estão frios nos seus lares, estão perdendo a fé, estão perdendo a vontade de ler, a vontade, Senhor, de buscar a tua face. Nós pedimos pela tua misericórdia que o coração dessas pessoas, e o nosso aqui também, Senhor Deus, sejam encharcados de poder, Senhor Deus, que o Senhor venha encher nossos corações, Senhor Deus, de ânimo, Senhor Deus, para buscarmos a tua presença, assim como o teu servo Jó. Que saiamos, Senhor Deus, desse estado de morte espiritual para estado de vida, reavivados pela tua palavra, Senhor Deus. Que o teu Espírito nos motive a ler, a buscar, a fazer, Senhor Deus, devocionais, estudo bíblico com nossas famílias, Senhor Deus. E que se alguém que está assistindo esse vídeo está passando por esse período, Senhor Deus, de frieza espiritual na sua vida, Senhor, tenha misericórdia, que o teu Espírito esteja com ele, Senhor Deus, incomode o coração dessa pessoa, que ele tenha um despertar, que ele volte, Senhor Deus, a sua vida novamente ao Senhor, meu Deus, que ele volte a ter intimidade e comunhão com o Senhor, Deus. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja com esses que estão assistindo esse vídeo. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Nós somos falhos, somos fracos, Senhor Deus. Somos carnais. Nós precisamos do teu auxílio o tempo todo, ó Senhor. Que essa aula seja, Senhor Deus, edificadora para muitos e muitas pessoas que precisam do Senhor. Senhor Deus, nos reaviva. Usa, Senhor Deus, essa pandemia em favor, Senhor Deus, para crescimento, para que as famílias que antes não se encontravam, que estavam desunidas, que elas se unam também nesse período de pandemia. Que, Senhor Deus, tudo há um propósito, sabemos, debaixo do céu. Que o Senhor usa até mesmo esses momentos difíceis para os seus propósitos. Quem sabe, Senhor Deus, esse propósito seja de união. Quem sabe esse propósito seja para que a sua igreja, quando voltar, Senhor Deus, a congregar, volte a congregar, Senhor Deus, com um verdadeiro amor, com fervor, Senhor Deus, e vontade de falar das suas escrituras, proclamar o teu evangelho, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia. Esteja na casa de cada um que esteja ouvindo, Senhor Deus, esse estudo. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém. E que o amor de Deus Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o povo de Deus, sobre essa terra, essa nação, esse país, até que o Senhor Jesus venha e volte em nuvem, em glória, na sua igreja, para buscar e tirar o teu povo. E todos os povos de Deus digam amém, amém e amém. Amém, amado? Que o Senhor esteja com você, que o Senhor te abençoe, te guarde, que faça resplandecer sobre você a tua glória. Nos vemos até a próxima aula, tá ok? Até a próxima. Até mais.